Em 2021, jovens portugueses começaram a se comunicar usando o português do Brasil. Essa influência ocorreu pelo contato com influenciadores digitais do YouTube, como Lucas Neto. Pais lusitanos demonstraram preocupação com o abrasileiramento da língua portuguesa falada em Portugal. Alegaram até que o idioma falado no Brasil não seria português, mas sim idioma brasileiro. Esse tipo de discussão linguística não é exclusiva dos lusitanos e nem mesmo contemporânea. No Brasil, diversos estudos buscaram compreender a formação e institucionalização da língua portuguesa, ou melhor, sua variante brasileira. Pedro Daniel dos Santos Souza, doutor em Língua e Cultura, pesquisou a história social da cultura escrita entre as populações indígenas da Bahia dos 700. Esse processo de letramento indígena se vincula a uma tentativa de oficialização da língua portuguesa em detrimento de outras línguas. Ele descreve que a história social da cultura escrita é essencial para compreender esse projeto. O português brasileiro é uma língua que foi construída num processo de longa duração, sofrendo intervenções estatais e modelada pela escolarização da sociedade. Segundo Souza, abro aspas. História Social da Cultura Escrita, HSCE, que tem como objetivo indagar principalmente sobre as distintas funções e consequentes práticas materiais da escrita, sempre em referência às respectivas sociedades históricas e sempre levando em conta que, em cada momento, a sociedade se encontra formada por indivíduos alfabetizados e analfabetos. Daí a importância de estudos sobre a difusão social da escrita. Fecho aspas. A história social da linguística do Brasil evidencia os elementos históricos, sociológicos e linguísticos que formaram o português brasileiro. Nosso idioma recebeu elementos das línguas indígenas, africanas e línguas da imigração. A variedade linguística do Brasil, que vai do sotaque até mesmo a um conjunto de palavras exclusivas em cada região, é a maior demonstração disso. No entanto, Souza enfatiza que a sociolinguística do Brasil é a do monolinguismo. Há uma ênfase nos estudos sobre a hegemonia da língua portuguesa em nossa história. A abordagem da sociolinguística variacionista refaz o percurso da oficialização da língua sem ignorar as demais. Ainda há comunidades no Brasil que nem falam português. Como exemplo, podemos dar, os povos nativos e algumas colônias de imigrantes, colônias de japoneses, colônias de alemães, colônias de libaneses, que nem sequer falam português. Abro aspas para Souza. Todas estas comunidades participam, cada um a seu modo e com os instrumentos que lhes são possíveis, da vida social e política do país. Como resultado de uma nova forma de lidar com o multilinguismo brasileiro, emerge o conceito de línguas brasileiras, ou seja, as diversas línguas faladas por comunidades de cidadãos brasileiros historicamente assentados no território nacional, sejam línguas indígenas ou de imigração, línguas de sinais ou faladas por grupos quilombolas. Fecho aspas. Amparado nos estudos do filólogo e lexicógrafo Antônio Ruais, ele investe em dois procedimentos analíticos. Primeiro, o levantamento de depoimentos diretos e indiretos dos processos linguageiros do período colonial. Segundo, a apropriação da língua escrita no Brasil. O autor identifica que os estudos históricos linguísticos do português brasileiro não exploraram bem as fontes primárias. A constituição de arquivos é elementar nesse processo. A arquivologia do patrimônio documental baiano ocorreu com muitos desafios. Souza divide-o em três etapas: a fase ingênua, marcada pela falta de conhecimento, baixa catalogação e divulgação desses acervos; fase da profissionalização, ampliação dos estudos linguísticos filológicos; e, por fim, a fase profissional, com alto nível de amadurecimento. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva, comente, curta, compartilhe. Tudo isso que você fizer vai ajudar na divulgação do canal. Estamos crescendo, estamos adquirindo muitos inscritos. Gostaria de agradecer a todos vocês, a uma conquista coletiva. E vamos continuar no vídeo. O autor chama a atenção para o fato de o Brasil passar de uma condição rural
e generalizadamente multilingüe para um país urbano e localizadamente multilingüe, um país de grande analfabetização para um país altamente alfabetizado. A história social linguística do Brasil contribuiu para que esse processo seja compreendido, como afirma Souza, abro aspas. Primeiro, a recuperação da articulação entre os fatos de ocupação territorial, as sucessivas distribuições demográfico-linguísticas e as prevalências e desaparecimento das línguas. E dois, a construção da história da escolarização no Brasil, ou mais amplamente, a história social da difusão da escrita, além de abrir caminhos para se compreenderem as relações e as tensões entre normas linguísticas socialmente prestigiadas e aquelas socialmente estigmatizadas. Fecho aspas. No Brasil colonial, houve duas políticas linguísticas: a da Ordem dos Jesuítas, promovida por meio da catequese, e a segunda, a do Diretório dos Índios, durante o ministério de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino durante o governo de Dom José I. Essa última proibiu o uso das línguas próprias e instituiu o português como língua oficial. Os processos linguageiros, surgidos no período colonial, geram três realidades diferentes a serem discutidas, a saber, o complexo contato das línguas indígenas na América Portuguesa, as línguas africanas e seu difícil papel de recuperação, e, por último, o diversificado contato das línguas de imigração, ainda dois silenciamentos, né, que também devem entrar dentro dessas discussões. A construção de uma unidade linguística, desconsiderando a circulação e uso de outras unidades linguísticas. E segundo, a constituição de uma unidade territorial pós-independência, com a união do estado do Grão-Pará e Maranhão com o estado do Brasil. Porque antes do processo de independência, a América Portuguesa estava dividida em dois estados, o estado do Brasil e o estado do Grão-Pará e Maranhão. É no estado do Grão-Pará e Maranhão do século XVIII que o governador e capitão Xavier de Mendonça Furtado revoga o sistema de catequese indígena por meio de leis e alvarás. Os jesuítas tinham grande influência sobre as populações indígenas e colocavam-se contra o uso da mão de obra pelos colonos, embora se utilizassem dela em suas fazendas. As regiões do norte eram mais dependentes da mão de obra indígena do que outras regiões, como Bahia, como Rio de Janeiro, como Pernambuco. Segundo Souza, abro aspas, essa nova política indigenista, ratificada pelo Alvará de 8 de maio de 1758 e, por sua vez, pelo Diretório dos Índios, confirmado pelo Alvará de 17 de agosto do mesmo ano, que passou então a vigorar na América Portuguesa, previa a extinção do poder temporal e espiritual das ordens religiosas, em particular da Companhia de Jesus, sobre as populações indígenas, instituindo o governo civil dos antigos aldeamentos, que deveriam ser transformados em vilas e lugares. De modo geral, essa nova legislação não apenas aboliu o modelo de catequese dos jesuítas, mas também instituiu um sistema de colonização dos índios baseado no conceito de civilização. Fecho aspas. O Diretório Pombalino, ou Diretório dos Índios, era uma política que proibia o uso de línguas indígenas e da língua geral. Esse era um dos princípios para a civilização dos indígenas. Ele logo foi estendido a outras partes da América Portuguesa e propunha diversas ações para a civilidade dos indígenas, a saber, cristianizá-los, ensinar a língua portuguesa aos meninos e meninas indígenas, instituir cargos administrativos, impedir que fossem tratados pelo termo negros, batizá-los com nomes portugueses, erguer casas com arquitetura próxima à lusitana, proibir o uso de bebidas alcoólicas, instituir o uso de vestimentas, trabalho agrícola e, por fim, introduzir pessoas brancas nos aldeamentos indígenas para gerar civilidade entre os nativos. Sei. A política linguística do diretório é um glotocídio, segundo Souza, porque provoca a morte de várias línguas, né? As línguas indígenas, as línguas gerais que eram usadas, que eram misturas entre o português e as línguas indígenas e os dialetos indígenas,
Marquês de Pombal acreditava que a catequese era insuficiente para civilizar os indígenas. Era preciso condicionar os corpos e as mentes. A língua tinha um papel importante. Ela é o meio de comunicação e significadora de mundo, responsável por criar laços afetivos e identitários. Perder a língua era um duro golpe que a colonização aplicava às populações indígenas. Era uma das maiores formas de dominação e de isolamento dos grupos indígenas. Para quem acompanhou até o final do vídeo, pessoal, deixa um like, comente, compartilhe. Vamos aumentar aí o número de inscritos, fazer com que esses textos, esses vídeos cheguem a mais pessoas. E gostaria de agradecer a todos vocês. Até o próximo vídeo.